A Master Power é uma empresa fabricante de turboalimentador brasileira, 100% brasileira. Ela foi fundada em 1966 pelo seu Nelson Borghetti, que começou os trabalhos como uma oficina mecânica, consertando caminhões, remanufaturando algumas peças e vislumbrou um mercado extremamente potencial quando se fala em turbocompressor. A Master Power trabalha com RP da Effective há mais de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, obviamente, foi o período em que a empresa mais cresceu e mais evoluiu. Mas eu acho que ter um sistema ERP hoje, numa operação como a nossa, que é extremamente complexa, verticalizada e que tem muitas variáveis para conciliar, para que a gente consiga fazer uma entrega consistente para o nosso cliente, um sistema ERP é imprescindível. O processo de implantação do sistema se deu mais pela expansão da empresa, né? A empresa estava num crescimento, né? Estava expandindo, criamos novas empresas dentro do grupo e novos processos, novos setores foram criados dentro da empresa. Então, sem um ERP controlando informações que trafegam dentro da empresa, a gente não conseguiria fazer essa mudança. Então, se deveu a esse fato aí, ao crescimento e expansão da empresa. Sem sistema não se faz nada atualmente, né? Então, desde da primeira atuação dos nossos times aqui de apoio à produção e também para a própria produção, né? Desde o início da manhã, na sua primeira atividade, até a última decisão, é tomada, né? Pautada com informações que estão sendo geradas, que estão sendo vistas em sistema, né? Então, nossa área de PCP, né? Programação da fábrica, parte de suprimentos, né? Terceirização da nossa produção, os estoques e os acompanhamentos na nossa área produtiva, todas elas estão pautadas, né? Naquilo que o Effective nos traz, né? Então, uma ferramenta bastante robusta que nos dá confiança, né? Nos dá esse suporte diariamente para que a gente consiga extrair o melhor da nossa fábrica, o melhor das nossas equipes e que a gente tenha um bom resultado no final disso tudo, né? A gente sabe que ao longo do tempo dentro de uma empresa a gente sempre brinca, né, que a operação consome e a gente acaba esquecendo de muitas coisas, de como é o procedimento, do que está bem estruturado para fazer. As pessoas mudam, as coisas evoluem e a gente acaba esquecendo e perdendo muitas coisas que foram muito bem implementadas lá atrás, mas que ao longo do tempo, por um motivo ou outro, vão se perdendo. E aí, junto com isso, a gente tem um sistema que está em constante atualização, né? E constantemente entregando uma nova ferramenta, uma nova solução. Então, é muito importante a gente ter essa flexibilização e essa agilidade, de certa forma, para estar disposto a fazer várias reimplementações e atualizações ao longo do tempo. Né? Lembrar que procedimento foi estruturado, por quem que isso deve passar, como isso deve estar estruturado dentro do sistema, para que não fique a gente brinca aqui dentro que às vezes a gente tem puxadinhos dentro do sistema, né? Gambiarras que atendam a nossa operação. E o sistema, o Effective, entrega tanta ferramenta bacana, tanta ferramenta legal, que é importante a gente lembrar qual é o nosso procedimento, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entregar e usar o sistema da melhor forma para que isso seja bem atendido, né? E que a gente tenha sucesso em cada operação, em cada cliente interno dentro do nosso ambiente fabril, por exemplo. A gente tem uma aproximação muito tranquila, porque a gente sempre teve consultorias presenciais com o Effective, então isso facilita a aproximação com os gestores também. E hoje a gente tem abertura diretamente com o gestor do Effective, isso facilita para nós se a gente tiver um problema um pouco mais sério. Porque essa semana mesmo eu tive um caso que eu tive que entrar em contato com o gestor do Effective e eu fui recepcionado da melhor forma, resolvemos a situação e a gente tem corriqueiramente ter essa relação com os gestores do Effective, o próprio João Paulo, o Carlos, os anteriores que também nos atenderam na época, a gente sempre teve uma aproximação muito fácil com os gestores. A Master Power, felizmente, nos últimos anos vem crescendo, vem expandindo o mercado, né? E com isso está nos forçando a aprender mais, a fazer mais e melhor, né? Isso certamente, essa evolução com o sistema, ela é mútua, é uma constante troca de informações que a gente tem, né, com o Effective. Ou seja, às vezes podemos solicitar alguma coisa ao Effective para que nos dê esse suporte daquilo que a gente enxerga como o melhor para o momento e até mesmo ferramentas ou módulos ou atualizações que o Effective nos traz, a gente aprende juntos, né, a trabalhar juntos e a gente vai evoluindo. Então, Effective presente conosco há muito tempo, uma parceira de longa data, né? Então, se estamos crescendo e estamos com o sistema, certamente tem uma parcela muito importante nessa trajetória de crescimento. A área de custo do sistema Effective é muito boa. A gente gosta muito da parte de custo, é uma parte bem aprimorada, foi desenvolvida de maneira correta desde o início. Ela foi feita por uma consultoria especialista na época
E outros sistemas ERP um pouco deficitária nessa parte, mas o Effective ele atende muito bem e a gente gosta bastante. Tem bastante controle de custo. Inclusive, a gente está ampliando essa parte aqui na empresa nesses últimos 2 anos. Claro, ao longo do tempo, junto com a Effective, a gente inclusive desenvolveu muitas ferramentas que hoje a Effective tem na prateleira, né? Por necessidade de negócio, o módulo de projetos, por exemplo, foi um desenvolvimento que a gente fez meio conjunto, assim, que a gente deu vários insights de como poderia avançar, como poderia fazer essa entrega, justamente por termos um setor de pesquisa e desenvolvimento muito forte. A gente lança muito produto, tem muito projeto e conciliar isso com uma rotina de operação fabril não é nada fácil. Então ter um sistema dando suporte é extremamente importante também, né? Dentre outros, claro, mas eu acho que hoje o nosso maior forte dentro do ERP são as funções de PCP mesmo, a nossa programação de fábrica e suprimentos, né? Mas nossos parâmetros de planejamento, as nossas liberações de solicitação, de novo, é o básico bem feito, mas são ferramentas muito robustas dentro do sistema e que hoje a gente usa em sua totalidade, assim, com sucesso total. Então acho que são os meus xodós, assim, dentro do Effective hoje. Tá tudo no Effective, tudo está ali. Ou seja, temos uma demanda bruta de um turbo, né, do nosso produto final. A gente vem descendo a estrutura com os nossos roteiros, com nossas etapas produtivas e nisso tudo, em algum momento, chega no nosso estoque principal e a montagem puxa isso para atendimento ao cliente, né? Essa aproximação com consultores com conhecimento de causa é muito importante e a relação que a gente tem com os consultores são de amizade mesmo. A gente criou uma relação de amizade desde a época que o gestor atual do Effective era nosso consultor presencial, até hoje que ele é o gestor. Então a gente tem uma abertura legal com todos eles. Então a relação entre consultoria, entre áreas do sistema do Effective, ela é muito tranquila. Isso eu não tenho reclamação nenhuma. Assim, digo por mim, assim, fazem 12 anos que eu estou na empresa já, e desde sempre a gente teve uma relação muito aberta com a consultoria e digamos até com o gestor. Quando apertou um pouquinho o sapato, a gente tinha como falar com o gestor. Então, essa relação é tranquila. Nós, como clientes, com a Effective, tranquilíssima, assim, não temos reclamação nenhuma nessa área e nessa parte de relação, não. Eu não vejo uma empresa hoje funcionando com eficiência e com entrega e otimização de processos sem ter um bom ERP por trás. Eu acho que esse é o ponto principal da minha fala aqui. E se eu puder dar uma dica, né? O Effective é uma plataforma extremamente robusta, tem o básico que funciona, tem customizações, tem entregas além do básico, né? Que fazem com que o negócio consiga otimizar recurso, agilizar a operação e ter toda a operação, por mais verticalizada que seja, que é o nosso caso, extremamente organizada, né? Essa lógica de conversa, de contato entre diferentes setores, que é o que faz gerar um resultado bom lá no final, é uma coisa fundamental, né? E o MRP tem que entregar isso de qualquer forma. Então, acho que é um ponto forte do Effective, né? Esse trabalho conjunto entre áreas que faz com que o resultado lá no final seja muito positivo.